Brasil vive um choque institucional. O presidente Lula editou em maio um decreto elevando o IOF sobre operações de crédito, câmbio e previdência privada para gerar cerca de R$ 12 bilhões e evitar cortes no orçamento. O governo federal avalia tentar reverter a derrubada do aumento do IOF no Supremo Tribunal Federal. Ou é isso, ou é cortar gastos e investimentos, né? Ontem o Congresso Nacional rejeitou, você viu aqui, um decreto do presidente da República, o que não acontecia desde 1992. O dia foi de muitas conversas a portas fechadas, no esforço do governo para calcular os danos da derrota sofrida ontem no Congresso Nacional. Na última semana, a Câmara e o Senado derrubaram o decreto. Em uma derrota histórica a primeira vez em mais de 30 anos que o Congresso barra um decreto presidencial. Exatamente, Oeneg. Foi uma derrota fragorosa, 383 votos a 98. Lembrando que a Câmara tem 513 deputados. Essa derrota não seria possível se não tivesse o dedo do chamado Centrão, que compõe a maioria aqui da Câmara dos Deputados. Lembrando que o Centrão tem cargos em pelo menos 4 ministérios. Mesmo assim, esses deputados seguiram a orientação da oposição e acabaram derrotando o governo no que a própria equipe econômica afirma que é realmente algo importante para o ajuste fiscal. De qualquer maneira, a oposição conseguiu vender o discurso de que não há possibilidade de aumento de impostos neste momento aqui no Congresso Nacional e o Centrão acabou comprando a ideia. Agora, a própria ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, já mandou avisar que pelo menos 10 bilhões de reais das emendas parlamentares serão cortadas por causa justamente do ajuste fiscal. O recado foi claro: Lula não tem maioria estável. E medidas que aumentam impostos, sem contrapartidas de corte nos gastos, provocam reação imediata. O que nós estamos fazendo aqui? Para que a gente elege uma pessoa com o perfil, com a qualidade do presidente Lula? Se não for para mudar o Brasil para melhor, gente, nós estamos lutando pela dignidade do trabalhador, que paga as suas contas. Nós vamos colocar 25 milhões de famílias pagando ou nada ou menos imposto de renda. Isso é fazer justiça. E sabe quantos vão passar a pagar? Que ganham ali 1 milhão por ano, 1.200.000 por ano, 10 milhões por ano, 140 mil. 140 mil pessoas para 25 milhões serem beneficiados. E aí você fala, não, mas você vai cobrar o que eles não têm para pagar. É a mesma alíquota de uma professora de escola pública. A alíquota em país rico chega a 40%. Nós vamos cobrar um mínimo de 10%. O mínimo. Se o cara já paga 2, que é o que eles pagam hoje, vai pagar mais 8. O mesmo alíquota que paga um policial militar, um bombeiro, uma professora de escola pública, a mesma alíquota. E tá essa grita toda por conta disso. Então nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. O governo sinalizou que pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A AGU iniciou análise jurídica. Hared destacou que a ação é estritamente legal, não política e visa garantir o equilíbrio fiscal e o cumprimento da meta de superávit para 2026. Tendo a equipe chegado à conclusão de que o decreto do IOF é um decreto constitucional, não restaria outra alternativa que não fazer valer a atribuição que a Constituição Federal conferiu ao presidente da República. É dizer, se nós não tivéssemos nesse momento apresentado esta medida, nós estaríamos permitindo, autorizando que um poder fizesse uma interferência indevida em outro poder. Essa é uma decisão madura, refletida e muito bem informada. Ela não é uma decisão adotada ali no calor da emoção, fruto de um embate político, não. O relator da ação no STF vai ser o ministro Alexandre de Moraes, que já relata outras 2 ações sobre o IOF no Supremo. A oposição criticou a decisão do governo de judicializar o tema. Líderes bancários reclamam que o país deveria priorizar cortes de gastos.
não aumento de tributos, alertando para impactos no crédito e investimento. A decisão no STF pode redefinir o papel do Executivo versus Legislativo. Se for mantido, o decreto fortalece o uso de decreto para a política fiscal. Se for derrubado, será um recado sobre limites institucionais e controle do Congresso. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, diz que a ação é um desrespeito ao Congresso. Está muito claro, quando ele decide com a AGU ir buscar este recurso, ele afronta a decisão do Congresso Nacional, que em votação expressiva decidiu pela sustentação do decreto presidencial do IOF, e agora ele decide assumir a conta e o ônus de que é um governo que defende aumento de impostos. Estamos diante de um embate decisivo entre Executivo e Legislativo, com o STF como árbitro. O que a gente vai chamar agora é que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evita responder sobre a ação do governo no STF contra a revogação do IOF, assunto muito importante. A gente acabou de falar sobre isso com a Camila Xavier, que acompanhou a coletiva de imprensa do líder do governo na Câmara dos Deputados, falando que não, tá tudo bem, agora a gente conversou, o governo e o parlamento estão de bem. E aí, nesse vídeo bem curtinho que a gente vai passar agora, é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evitando responder à ação do governo no STF contra a revogação do IOF. Vamos acompanhar. Qual ação? A ministra, o senhor falou com a ministra Gleisi? O senhor vai ficar em relação com o governo? O presidente do Senado chegou brincalhão, né? Falou ali que ação, não sei do que vocês estão falando. Depois bateu ali a mão, o papel na mão, deu um sorrisinho e seguiu para subir ali para o Senado, para o plenário do Senado. Então o presidente Davi Alcolumbre falou ali em tom de brincadeira, não quis comentar sobre essa ação do governo federal no STF, ou seja, a judicialização de uma questão que é resolvida pelo Executivo, que foi para o Congresso derrubou a decisão do Executivo, o Executivo falou, então a gente vai para o Judiciário. Os três poderes envolvidos nessa treta toda, porque é sobre isso, eles estão brigando bastante, o governo e o Legislativo, né, os parlamentares, e a gente vai acompanhar essa novela ainda por bastante tempo. Você acha que o aumento do IOF é solução para o Brasil ou abuso de poder? Comente, compartilhe e siga para acompanhar o próximo capítulo dessa disputa.